Como podemos definir aqueles que são chamados pecadores na Bíblia? Nós somos pecadores? Não somos pecadores? Eu sou pecador? Você é pecador? Pecador é simplesmente aquele que peca, que vacila. Como os judeus viam essa galera? Como Jesus via essa galera? Fica aqui comigo, se inscreve no canal, dá uma curtida nesse vídeo, comenta. Dá para fazer tudo isso enquanto assiste o vídeo. E quando acabar, manda para os pecadores que você conhece. E quando ele assistir, ele ou ela vai saber que tu lembrou dele quando pensou num pecador. A gente vai começar dando o pano de fundo da mentalidade judaica do primeiro século sobre esse tema. O adjetivo grego para pecadores é hamartolos, que se relaciona ali com o verbo hamartia, traduzido por pecar. Hamartia é de onde vem hamartiologia, que em teologia sistemática é o estudo da doutrina do pecado. Na Septuaginta, o uso da expressão é bem diversificado, especialmente em literatura extrabíblica e até no Novo Testamento. E eu vou trazer alguns exemplos aqui. No Targum, sobre Isaías, os Targums são traduções e interpretações do Antigo Testamento em aramaico. Os hamartolos são aqueles que seriam castigados pelo Messias e destruídos pelo Senhor, mas também eram convidados ao arrependimento. O seu equivalente no hebraico é rachá, constantemente traduzido como ímpio em nossas Bíblias. Nos Salmos, rachá aparece quase sempre relacionado às ideias de pecado, mal ou iniquidade. E o seu oposto é aquele que traduzimos como o justo. Isso aqui é crucial para a nossa conclusão de logo mais. Em literatura apócrifa de tradição judaica, o termo aparece em várias ocasiões quase que como sinônimo de gentil, ou seja, como aqueles que não pertenciam a um determinado grupo de judeus. Mas, com o tempo, o termo começa a aparecer para designar também aqueles judeus que praticavam coisas consideradas inaceitáveis para alguma seita judaica. Em 1 Macabeus, capítulo 1, verso 34, e capítulo 2, versos 44 e 48, o termo aparece se referindo aos judeus que apostataram do judaísmo. Em 1 Enoque, capítulo 82, versos 4 a 7, pecadores é usado para falar daqueles que calculavam os meses e os anos judaicos de forma errada. Só para vocês terem uma ideia da diversidade de aplicações nesse contexto. E ainda há outras aplicações em literatura apócrifa, como, por exemplo, significando os adversários dos chamados devotos, ou ainda aqueles que interpretavam os rituais de pureza de maneira diferente de um determinado grupo judaico. Já deu para ver que o termo foi usado de forma ampla nesse contexto que formou a mentalidade judaica do primeiro século, né? No Novo Testamento, hamartolos aparece 47 vezes, 33 nos Evangelhos, de forma mais abundante em Lucas, nenhuma em Atos e nem em Apocalipse, e 14 vezes nas cartas. Nos evangelhos, o termo pecadores aparece de duas formas. Primeiro, sendo aquele que se opõe à vontade de Deus, e segundo, apontando para aqueles que os adversários de Jesus assim chamavam por não fazerem parte do grupo deles, mas que receberam de Jesus a oferta de perdão e salvação. E esse é um aspecto que precisa ser destacado. O tratamento dado por Jesus a essas pessoas, bem como a oferta de salvação a eles, coisas que foram motivo de muita controvérsia, nós sabemos disso. Em Marcos 2, verso 15 e 16, é dito que Jesus se associou com esses pecadores. E em Lucas 15, versos 7 e 10, é dito que ele procura os pecadores justamente por estes estarem perdidos, e que há festa no céu quando há arrependimento na vida de um pecador. O James Edward, no seu excelente comentário de Marcos, comentando a passagem do capítulo 2, afirma que para entender quem são os pecadores, precisamos olhar para aqueles que são chamados ímpios nos Salmos, pois na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, como já foi dito, estes são traduzidos como pecadores, da mesma forma que aparece aqui em Marcos. Então, semelhante ao que vemos nos Salmos, os pecadores não seriam somente aqueles que pecam ocasionalmente contra a Torá, a lei de Moisés. O Edwards, então, dirá que estes são aqueles que se posicionavam fundamentalmente fora da Torá. A Mishnah, muitas das vezes, descreve esses pecadores como agiotas, apostadores, pessoas que organizavam brigas de pombos por esporte, ladrões, comerciantes que vendiam seus produtos no sábado e outras coisas mais. Possivelmente, estes eram vistos de maneira mais negativa do que, por exemplo, os leprosos,
que são famosos por sofrerem rejeição social. Porque, diferente dos leprosos, esses escolheram viver dessa forma. Mas o Edwards vai apontar a falsa equivalência nessa lista aqui. Dentro dessa lista de tipos de pessoas que eu mencionei, há pessoas comuns, pobres ou simplesmente ignorantes demais para viver segundo a lei judaica, sendo contados juntamente com criminosos. Era assim que boa parte dos fariseus os via. É o mesmo que a gente colocar na mesma categoria pedestres imprudentes, como, por exemplo, ladrões ou pessoas violentas. É importante a gente entender que aqui a Torá é o padrão de merecimento do favor de Deus para a maior parte dos fariseus. E eu digo a maior parte porque não podemos enxergar a seita farisaica como um grupo completamente uniforme em que todos pensam de maneira idêntica, tá? No mundo da teologia, essa visão já caiu por terra há algum tempo. Para vocês terem uma noção da centralidade da Torá na forma como as seitas judaicas enxergavam os ditos pecadores, há um trecho da Mishnah, obra importantíssima do judaísmo rabínico e essencial para que a gente entenda a mentalidade judaica desse período, que, citando o Rabi Meir, revela para nós como a obediência à Torá era vista como definidora da posição de alguém diante de Deus. Ela diz assim, aquele que se ocupa com o estudo da lei merece todo o mundo. Ele é chamado de amigo, amado de Deus, amante da humanidade. E isso o cobre de humildade e reverência e o ajuda a se tornar justo, santo, reto e fiel. O mantém longe do pecado e o traz para perto da virtude. E os homens apreciam seu conselho e conhecimento, compreensão e força. Percebe? Se aquele que obedece à Torá é considerado justo, santo, reto e fiel, logo quem não a obedece pertence à categoria dos pecadores e inimigos de Deus. Isso aqui é importante para a gente compreender tudo o que vou dizer daqui para frente. Sendo Jesus um judeu, grupo onde era comum ver os pecadores como opositores dos justos, sua fala em Marcos 2,17 de que ele não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores, além de deixar clara a oposição que havia na mentalidade da época entre justos e pecadores, esse acolhimento dos pecadores caiu como um meteoro, meu amigo. Jesus aqui compara os pecadores a doentes e, ao andar com esses homens, aquilo não era uma exceção no ministério de Jesus, era a parte intrínseca de sua missão. Ao convidar Levi para segui-lo, Jesus manda um sinal claro de possibilidade de relacionamento entre aqueles que eram considerados pecadores e Deus, divergindo da postura de grande parte dos fariseus. Ainda outras aplicações merecem a nossa atenção aqui. Lucas 5:8, na famosa pesca milagrosa, a fala de Pedro parece reforçar a ideia de pecador como alguém simplesmente pobre de fé. A ideia de pecadores como um segmento do povo mal visto pelos judeus que guardavam a Torá aparece, mas também vemos o uso mais popular hoje em dia, sendo pecador aquele que transgride as leis de Deus, como no caso da mulher pecadora do final de Lucas 7. Na passagem de Lucas 13, vemos que dentro do imaginário dos judeus do primeiro século, pecador era também aquele que pecava contra Deus e que, por isso, merecia punição. Por isso, nessa passagem, é usado um termo paralelo que aparece no verso 4, opheiletai, que a NVI traduz por culpados, ou seja, alguém que deveria receber um juízo por causa da sua forma de viver. Mas, afinal, quem são os pecadores? Conforme os estudos do Novo Testamento foram avançando, muitos teólogos foram chegando a algumas conclusões sobre esse tema. Vou trazer aqui alguns de maior destaque. Joaquim Jeremias, um baita teólogo do Novo Testamento, é o representante de uma interpretação que vê os pecadores dos evangelhos simplesmente como pessoas comuns, que os adversários de Jesus viam como mal afamados. Pessoas de moral inferior, sem instrução e tão ignorantes religiosamente que não se importavam com o que a comunidade farisaica ou outras seitas do judaísmo também pensavam sobre eles. Na sua teologia do Novo Testamento, Joaquim Jeremias vai dizer que isso, para os fariseus, bloqueava o acesso à salvação para os pecadores. Mas para ele, Jeremias, esses pecadores que violavam o exclusivismo das leis de pureza dos fariseus, da perspectiva de Jesus, são vistos como pobres, cansados e sobrecarregados, como em Mateus 11,
versos 5 e 28, pessoas que tiveram seus direitos religiosos, políticos e sociais de Israel tirados pela opressão dos privilegiados. Já o A.P. Sanders, em Jesus e o Judaísmo, vai discordar de Joaquim Jeremias, afirmando aquilo que já trabalhamos aqui, que o equivalente ao termo pecadores no Antigo Testamento seria o conceito de ímpio, ou seja, aquele que pecava deliberadamente e que não buscava se arrepender. Para Sanders, quando pecadores aparece ao lado de publicanos, o texto tenta enfatizar como essa classe de pessoas era traidora do Deus de Israel. Os publicanos por se aliarem a Roma e estes pecadores por rejeitarem a lei de Moisés em suas vidas. Além disso, para Sanders, os fariseus não chegavam ao extremo dos essênios de considerarem todos os que não pertenciam à sua seita como pecadores. É bem provável que quanto mais um membro do judaísmo se distanciava da maneira farisaica de viver, maior a chance dele ser taxado como pecador. Qual é o ponto fraco do argumento de Sanders? É que ele vai dizer que esses pecadores, que agiam contra Deus deliberadamente, haviam sido convidados por Jesus a segui-lo sem a necessidade de arrependimento, o que não corresponde ao que vemos nos evangelhos. Além das passagens em que Jesus convida seus seguidores a participarem de um novo reino de justiça, de moral elevada, o próprio fato de Jesus convidar tanto publicanos quanto pecadores para se assentarem com judeus é um chamado a uma profunda transformação, um convite para que os que se odeiam se amem como Cristo os amou. O que Jesus não exigia era que esses pecadores tivessem que praticar o perdão divino, e sim que recebessem a oferta do perdão gracioso de Jesus e o seguissem. De fato, curiosamente, a proclamação de chamado ao arrependimento não aparece no Evangelho de Marcos, pelo menos não da boca de Jesus. Então, diferente do que foi o ministério de João Batista, que exigia o arrependimento para o seu batismo, o arrependimento não é uma pré-condição para que os pecadores experimentem o amor e a aceitação de Jesus. É Jesus quem inicia a comunhão com pecadores, como no caso do chamado de Levi. A mudança de vida acaba não sendo uma pré-condição para experimentar a graça, mas é a consequência constrangedora por ser amado primeiro por Cristo. Obedecer a Jesus é mais importante do que obedecer à Torá. O que torna um pecador justo não é obedecer, mas aceitar ser amado. E isso a Torá não consegue oferecer. James Dunn, outro gigante dos estudos do Novo Testamento, afirma que os fariseus eram uma seita que tinha muito bem definida a forma como era necessário viver para manter a justiça pactual do povo de Deus, ou seja, a ideia de necessidade de se manter dentro do pacto. E dessa forma, consideravam pecadores todos os que não se enquadravam nessa forma de viver. Uma passagem que merece a nossa atenção e que revela novamente o amplo uso do termo pecadores no primeiro século é o texto de Marcos 14:41, que tem paralelo em Mateus 26:45, quando Jesus anuncia sua prisão iminente, dizendo que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Aqui não é dos judeus comuns, nem daqueles que pecavam deliberadamente que Jesus está falando, mas da liderança judaica, escribas, sacerdotes e anciãos. A passagem dos anjos junto ao túmulo, que encontramos em Lucas 24:7, reforça essa ideia. É dito que é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Essas falas nos ajudam a nos aproximar do sentido que eu acredito ser aquele que mais faz sentido à luz da Escritura, o de que pecadores, da forma como são vistos por Jesus, seriam aqueles que faziam ou fazem oposição à vontade de Deus. Por exemplo, quando Jesus se refere à geração adúltera e pecadora, em Marcos 8:38, essa noção de oposição à vontade de Deus é reforçada, pois aqui ele se dirige àqueles que rejeitavam o Messias. Essas e outras passagens não parecem apontar para um grupo específico denominado por Jesus de pecadores, mas sim para uma posição diante do reino de Deus, se referindo àqueles que são adversários do reino e da vontade de Deus. E aqui eu queria encerrar com uma passagem e um exemplo. O texto de João 9:31 deixa claro que aquele que se opõe à vontade de Deus não é atendido por ele. Veja o início do verso. Sabemos que Deus não atende pecadores.
O contrário desses pecadores é aquilo que vemos na parte B do verso. Olha só. Mas, se alguém for temente a Deus e fizer sua vontade, este ele atende. Ou seja, por não ser temente e por desprezar a vontade divina, este é definido como pecador. Agora vamos ao exemplo de Sansão. Se você perguntar a qualquer cristão se ele vê em Sansão um exemplo de santidade, certamente qualquer um vai dizer que não. Sansão era violento, beberrão, mulherengo. Entretanto, para esgarçar o legalismo que habita em todos nós, Sansão aparece na lista de heróis da fé, em Hebreus 11. E por que ele aparece lá e não numa lista de ímpios? Porque ele cumpriu a vontade de Deus na luta contra os filisteus. Na verdade, quando olhamos para a lista dos heróis da fé, parece que o padrão é esse: homens e mulheres que contribuíram para o avanço dos planos de Deus. Então, pecador não é simplesmente aquele que vacila. Pecador é aquele que escolhe viver uma vida na contramão do avanço do reino de Deus. O cristão verdadeiramente convertido, em um sentido antropológico, obviamente ele é um pecador. Seus impulsos carnais ainda estão vivos. Há carnalidade em nós, ainda temos uma natureza que foi viciada pelo pecado. Mas em um sentido mais eclesiológico, nós somos os santos de Deus. Porque santo não significa perfeito. Santo é aquele que foi separado pelo Espírito de Deus para viver uma vida segundo a vontade do Pai, ainda que nossa natureza pecaminosa nos faça realizar uma obra de maneira imperfeita. Depois de tudo que refletimos aqui, será que não vale a pena você mandar esse vídeo para todo santo pecador que tu conhece? Esse foi o quadro Ato 29, que busca te ajudar a encontrar o seu papel no drama divino, levando pobres pecadores como nós a se alinharem à vontade de Deus, encenando de maneira viva tudo aquilo que a gente for aprendendo por aqui.